Bom, eu hoje venho referir um assunto que reputamos de enorme gravidade para muitas famílias da vertente nascente de Olival de Bastos, Olival Basto. No passado, dia 25 de maio, eu tenho aqui a notícia, o Jornal Público publicou uma notícia sobre o plano pormenor da vertente nascente de Olival de Basto, com declarações alegadamente atribuídas ao Sr. Vereador Francisco Batista e com informações que a confirmarem-se, eu continuo a dizer, do nosso ponto de vista, são muito preocupantes para os moradores daquela zona. Estamos a falar de pessoas, de famílias, de casas, onde muitos vivem há décadas, de investimentos feitos ao longo de uma vida, porque há pessoas que vivem ali há muitas décadas e fizeram investimentos ao longo de uma vida, e de um processo urbanístico que não pode ser tratado apenas com uma linguagem técnica. Segundo a notícia, apenas uma parte dos fogos poderá ser regularizada nos termos atuais. Fala-se de 60% a 70% dos fogos com possibilidade de regularização e, por consequência, de uma percentagem muito significativa de fogos que terão de ser relocalizados. Eu também não sei o que é isto de relocalizados, se essa foi a expressão, a confirmar, gostava que isso fosse esclarecido. A mesma notícia refere ainda que, na vertente nascente, pelo menos 30% dos fogos poderão ser demolidos por razões associadas ao risco geotécnico. Ora, isto levanta questões muito sérias, esta notícia. Quando se diz a uma família que o seu fogo, a sua casa, poderá ter de ser relocalizada, é preciso explicar exatamente o que isso significa. Estamos a falar de mudar pessoas de casa? Estamos a falar de demolir habitações? Estamos a falar de reconstruir noutro local? Estamos a falar de custos suportados pelas comissões de moradores? Estamos a falar no limite de famílias que podem perder a casa onde vivem? Estas perguntas não podem ficar sem resposta, obviamente. Também não basta dizer que o plano está em discussão. Isso também já não basta. Ou que ainda haverá estudos técnicos. Se já existem percentagens, se já se fala em relocalização, seja isso o que for, já se fala em demolições, ou na impossibilidade de alguns fogos permanecerem onde estão, então os moradores e os proprietários têm direito a saber a verdade. Não nos podemos escudar em estudos técnicos que estejam a decorrer, se essa for a resposta. E têm direito a saber a verdade os moradores de forma clara, simples e direta. Não é aceitável que as pessoas da vertente nascente vivam na incerteza, sem saber se a sua casa vai ser regularizada, eu continuo a dizer relocalizada, demolida, ou se terão de suportar custos que podem não ter condições económicas para pagar as pessoas. Por isso, em nome da clareza, da transparência e do respeito devido aos moradores, muitos deles há muitos anos ali, eu sei porque estive lá há pouco tempo e falei com muitas pessoas, deixo ao Executivo 5 perguntas muito concretas. O Executivo confirma ou desmente, enfim, as declarações atribuídas ao Sr. Vereador Francisco Batista, segundo as quais apenas 60% a 70% dos fogos poderão ser regularizados e os restantes relocalizados. Isto é que são as perguntas. Quando o Executivo fala em relocalizar fogos, o que significa isso? Em concreto, o que significa isso em concreto para as famílias da vertente nascente? Significa mudar as pessoas de casa, reconstruir noutro local, demolir habitações ou apenas corrigir o desenho urbanístico do bairro? O Executivo confirma ou desmente que, de acordo com a notícia, pelo menos 30% dos fogos da vertente nascente poderão ter de ser demolidos ou deixar de poder permanecer onde estão, por razões associadas ao risco geotécnico ou à falta de condições de segurança. Quem vai pagar os custos deste processo é outra questão, nomeadamente obras, relocalizações, que eu não sei ainda o que é,
demolições, reconstruções ou adaptações. E confirma ao Executivo que esses encargos poderão recair, como está lá dito na notícia, é preciso ser confirmado ou não sabemos, poderão recair sobre as comissões de moradores e, na prática, sobre os próprios moradores. Que garantia clara dá hoje o Executivo às famílias da vertente nascente do Olival de Basto de que nenhuma família ficará sem solução habitacional digna caso a sua casa tenha de ser demolida, relocalizada ou considerada sem condições de permanência. Nós reputamos esta questão de extrema importância e, uma vez que houve declarações públicas transcritas bem ou mal para um jornal de referência nacional, era importante que o Sr. Vereador e o Executivo esclarecessem esta Câmara sobre isso.